contação de história comprovadamente contribui para o desenvolvimento da criança, seja nos aspectos cognitivos, nos aspectos psicológicos, emocionais, físicos. Quando a criança está ouvindo uma história, ela cria uma empatia, uma conexão com a pessoa que está contando essa história, ela cria uma conexão com os personagens, com o enredo que está se passando nessa contação de história, e isso faz com que ela consiga perceber e assimilar as suas próprias emoções. Meu nome é Gleice, eu sou mestre em educação, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, arteterapeuta, neuropsicopedagoga e sou uma das inspiradoras desse espaço, desse canal que é o Locus Educação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse espaço. Esse canal foi criado para professores, para a gente trabalhar, trazer para uma reflexão, trazer um pouco da parte teórica, da parte prática, das questões que pulsam no chão da escola, que pulsam dentro de uma sala de aula. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a contação de história. Eu comecei a ter contato com a contação de história há uns 30 anos atrás, quando eu morava em São Paulo, e eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa instituição chamada FEBEM do Pacaembu, e lá nessa instituição existiam crianças que estavam sendo acolhidas pelo governo do estado. Então eram crianças que não eram crianças que estavam cumprindo nenhuma medida socioeducativa, mas eram crianças de 0 a 12 anos que estavam sob a guarda do Estado porque tinham sofrido algum tipo de negligência ou porque a família havia entregue essas crianças ao Estado. Então eu comecei contando história lá para acalmar o coração dessas crianças, porque eu cresci ouvindo a minha avó contar histórias e dizer que a contação de história ajudava a acalmar as emoções e acalmar o coração. Logo depois eu comecei a trabalhar como voluntária num projeto chamado Viva e Deixe Viver, que é uma contação de história que existe até hoje lá em São Paulo, onde os educadores contam história para as crianças no Hospital Emílio Ribas. Então, nesse projeto eu fui aprofundando a técnica de contação de história e aí eu não parei mais. Eu comecei a trabalhar como arteterapeuta, como educadora ambiental, sempre usando a contação de história como uma ferramenta nesse processo. Na instituição GEMA, que é Grupo de Educação para o Meio Ambiente, eu desenvolvi um projeto de contação de história nas margens do Rio São João, na região dos lagos. Então a gente percorria o rio, que nasce em Rio Bonito e vai até Barra de São João, onde eu morava, e a gente começou então a contar a história para as crianças que moravam em área rural ou próximo ao rio, quando o rio atravessava algumas cidades. Esse projeto se transformou no ponto de cultura com o nome de Era Uma Vez Vozes do São João. E hoje na sala de aula eu uso muito a contação de história para trabalhar conceitos um pouco mais difíceis, mais elaborados, como bacia hidrográfica, como sustentabilidade, porque a contação de história ela faz parte da existência humana, né? Os egípcios foram os primeiros a registrar as suas histórias até então narradas, né, de forma oral. Nós temos os ciganos que também percorriam o mundo registrando as suas histórias, divulgando a sua cultura. E a gente tem hoje a contação de história dentro da sala de aula, a gente tem a contação de história dentro dos consultórios, como uma ferramenta mesmo para que a gente possa trabalhar as emoções das crianças. Então, a contação de história, ela é uma ferramenta muito importante para trabalhar em disciplina na sala de aula, porque a criança que está ali com um comportamento desafiador, ela está com uma dificuldade de entender as suas emoções, de desenvolver um autocontrole. Então, quando você pensa em trabalhar a educação socioemocional, a gente pode desenvolver esse trabalho a partir da contação de história. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou estar trazendo essa temática, onde eu vou estar ensinando a construir objetos que podem ser usados na contação de história.
Então hoje a gente vai construir um tapete bem simples de contação de história, com pouquíssimos materiais. Depois, na semana que vem a gente vai estar construindo a história do livro, né? Passando para a história o livro Monstro das Cores. A gente vai trabalhar construindo um livro interativo, a gente vai trabalhar um tapete um pouco mais elaborado do que esse que eu estou desenvolvendo hoje, varal de histórias, avental de histórias. Então, existem várias ferramentas que a gente pode construir e que eu vou estar ensinando nessa série de vídeos. Nessa de hoje, a gente vai precisar de feltro. Eu gosto muito de usar o feltro. Você pode usar EVA, mas eu gosto de usar o feltro porque ele tem uma textura que as crianças gostam de manusear, de tocar. Ele fica bonito, ele dá muita cor, né, à contação de história, dá uma vida à história. A gente vai usar linhas de crochê, linha de costura, velcros, né? Você pode comprar uma caixa por metro e eu corto. Para confeccionar os personagens, olhinhos, né? Esses olhinhos aqui que a gente compra em armarinho. O EVA, eu gosto de passar o molde para o EVA. Então eu recorto o molde, né? Eu imprimo o molde, recorto, passo para o EVA, porque como eu uso muito, então dá uma durabilidade melhor. A gente vai usar um ferro, porque eu gosto de trabalhar com essa caneta para marcar o risco do tecido, que é essa caneta mágica, que você escreve, depois você passa o ferro e ela desaparece. Então isso facilita muito para você não ter que ficar tendo um trabalho redobrado para cortar bem o tecido para tirar a marca da caneta. Caneta permanente para fazer alguns detalhes nos personagens e para passar o risco pro EVA. Você também pode usar um papelão ou usar no próprio papel. Quando eu uso no próprio papel fino que eu imprimo, eu uso um alfinete, prendo no tecido e aí eu passo a caneta e depois eu recorto. Os moldes, né? Então assim, todos esses moldes eu peguei na internet, mas eles estarão disponibilizados para vocês no link aqui abaixo do vídeo. E cola quente, né? Pistola de cola quente e o silicone para poder fazer o enchimento, porque nesse tapete eu quero trazer alguns elementos em 3 dimensões. Então a criança pode tocar, pode pegar. E aí o primeiro passo é a gente definir o desenho. Então nesse caso, o tapete vai ter montanha, sol, uma nuvem com chuva, casinhas, um sinal de trânsito, a rua, o mar, alguns ônibus e aí os personagens que você pode também criar do jeito que você quiser. Esses elementos você pode desenhá-lo de acordo com o território onde a criança está. Então, se você pode colocar elementos da cidade que a criança consiga se conectar com eles, você pode colocar personagens que têm a ver com as crianças. Nesse caso, eu vou colocar uma família, eu vou colocar alguns animais domésticos e silvestres, porque alguns elementos de forma geométrica, muitas cores, porque é para uma criança de 4 anos, para trabalhar com criança na faixa etária de 4 anos. Então, eu vou primeiro passo é a gente recortar o tecido, né? Esse tapete eu recortei deste tamanho, mas você pode recortar do tamanho que você quiser. Esse é um tapete simples, então ele só vai com o feltro, ele não tem nada embaixo. O outro tapete que eu vou ensinar, ele já tem uma base de algodão cru e ele é um tapete de 1 metro. Esse aqui ele tem 70 por 50, então o primeiro passo é recortar e passar para dar um acabamento. Eu vou fazer um ponto, né? Vou costurar fazendo um ponto aqui na lateral de todo o tapete. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Então, para fazer um acabamento,
para ficar mais bonitinho, né? Com mais cuidado, mais capricho, eu gosto sempre, quando eu deixo só no feltro, de passar esse ponto, que eu nem sei como chama, gente, mas é assim, eu começo com a agulha e a linha, aí eu passo, ó, pra cá, para começar a dar o primeiro ponto. Ó, passei, né? Volto aqui por dentro, para ele fixar a linha, para a linha ficar firme, e eu começar então a fazer o ponto. É um ponto que a gente faz para começar a fazer crochê, quando você passa o crochê em algum tecido. Eu aprendi a fazer isso ainda criança, mas é aquele primeiro ponto para você trabalhar o crochê no tecido. E aí, ó, passou a linha para cá, ó, né? Passou para cá, seguro aqui com a mão, coloco por aqui, de frente para trás, né? Enfio, e a linha fica aqui, ó, atrás da agulha, não em cima da agulha, mas atrás da agulha. Então, puxo, seguro, ó, seguro a linha da frente do tecido para trás, a linha atrás da agulha e puxo. E eu vou fazer isso em todo o tecido. Eu uso esse mesmo ponto também para fechar alguns elementos, por exemplo, algumas montanhas, eu gosto de trabalhar assim, casinha, sempre que eu vou fechar, esse também é um ponto que eu posso usar para fechar, tá vendo? Ó, é só isso, não tem, é bem simples, acho que, né? Seguro pra cá, seguro, passo a agulha da frente pro tecido para trás, a linha fica atrás da agulha e eu puxo. Então, ó, fiz, né? Passei durante todo o tecido para ficar com acabamento. E esse mesmo ponto eu tô fazendo nessa montanha, vendo? Contornei toda a montanha, fechando, porque alguns elementos, eles vão ser em 3D. E aí uma dica na hora que for fechar, quando você chegar na metade, você já começa a colocar o plumante. Sempre que você estiver enchendo algum elemento da história, você sempre vai enchendo e fechando, porque se você deixar para encher no final, quando você tiver um pedaço menor, fica mais difícil para você fazer esse enchimento. Então, esse plumante, ele é de silicone, ele é antialérgico. Eu gosto de usar da marca Santa Fé, exatamente por isso. E rende muito, muito. Então, você vai colocando. Não é legal ficar muito cheio. A ideia é só que fique um pouquinho, né? Que dê essa sensação macia, gostosa de pegar, para que a criança gosta de manusear os elementos que vão estar na história. Encheu, volta novamente com o ponto, que é o mesmo que vocês viram no tapete, na borda do tapete, na base. E aí faz isso em toda a montanha. Então, ó, bom, os moldes, uma vez que você preparou os moldes,
você vai riscar, e aí não tem erro, né, com essa caneta. Eu gosto muito de usar essa caneta que eu mostrei para vocês, que é essa caneta aqui, ela é da Pilot. Por quê? Repara nesse mar, né? Eu fiz o mar e eu recortei, mas olha, ele tá com mancha, né, da caneta. Se fosse uma caneta permanente, eu ia ter que ter um trabalho dobrado para poder recortar isso. Repara, ó, passou o ferro quente. Pode ser também um secador de cabelo. Passou. Saiu. Então, assim, ela chama caneta mágica e ela realmente é fantástica, assim, resolve muito a vida da gente. Então, o que que eu tô fazendo? Tô preenchendo, costurando todos os elementos que eu quero deixar em 3 dimensões. Então, isso aqui é a parte do carrinho. Então, eu vou fazer o mesmo processo da nuvem, só que agora eu tô usando um outro ponto. Eu vou estar enchendo o carrinho com silicone. E fechando com um ponto mais simples. De alinhavo mesmo, alinhavando só. E aí aqui, para ficar mais delicado, eu tô usando a linha de costura e não a linha de crochê. O carrinho também não é legal ficar muito cheio. Então, ó, enchi, eu só venho aqui e vou costurando. Passo de trás para frente e puxo, de trás para frente e puxo. Aqui eu tô usando uma linha bem próxima à cor do tecido, mas às vezes eu uso uma linha de cor diferente para formar um contraste que também fica bonitinho. Mas nesse caso eu resolvi fazer assim. Vou fazer isso em todo esse tecido e aí eu começo então a montar com cola quente. E aí na rodinha eu gosto de trabalhar com alguns detalhes. Então eu vou mostrar aqui para aproveitar a câmera, a posição do celular. Então eu cortei dois círculos, sobreponho, pego a agulha próximo à área central para formar como se fosse uma lataria, né? Fica bonitinho, dá uma cor. Passo para cá. Pego novamente no meio. Para cá. Novamente no meio. Para cá. E aí, faço nozinho atrás. Só um detalhe, mas que fica muito bonitinho, fica muito fofinho. Olha, eu quero, como eu quero fazer o semáforo de forma que ele possa ter movimento, para que a criança possa colocar a cor do sinal. Então, o que que eu fiz? Eu prendi, tá vendo, ó, a bolinha, né? Eu prendi com uma linha e a agulha, as 3 cores do semáforo no pedaço de tecido que eu vou dobrar
eu vou costurar. Então, a parte que eu costurei ficou pra cá. Essas bolinhas, elas depois vão receber um velcro e eu vou cobrir aqui com uma outra para tampar a lã. Então, isso vai ficar aqui assim, com um velcro. E a criança vai poder mexer, colocando e tirando a cor que ela quiser. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar na lateral e vou colocar o plumante e depois eu vou colocar na base dele, que tá aqui. Então, ele vai ficar aqui e aí eu tenho o semáforo que vai também ter um velcro para que ele possa fixar na base do tapete. Então, agora eu vou finalizar, eu tô finalizando todas as peças e aí depois eu volto, eu vou colar com cola quente essas partes e aí eu volto para mostrar como é que ficou o tapete todo montado, todo construído. O tapete está finalizado. Eu gosto de trabalhar com um número de 38, 40 elementos, porque numa sala de aula com 40 crianças, cada criança precisa ter um elemento. Então, como eu uso esse tapete, o livro, o outro tapete, tudo que vocês vão aprender a construir aqui nesse canal no decorrer desse mês, são contações de histórias interativas. Então, as crianças recebem os elementos, então os elementos estão todos soltos com um velcro para que elas possam colocar, né? E aí eu vou elaborando as histórias de acordo com a necessidade da turma. Então, se é uma turma muito agressiva, eu elaboro histórias envolvendo a questão da agressividade, eu conto a história de um livro e aí as crianças desenvolvem no tapete essa história. Então, se eu quero trabalhar um livro específico, eu construo os elementos do tapete de acordo com as imagens daquele livro. Então, eu vou dando esse tom. Em outro vídeo, eu estarei ensinando a confeccionar os dedoches, né? Vai ficar para o próximo vídeo como é que se confecciona os dedoches. E dos demais, riscou, recortou, costurou do jeito que eu falei para vocês, encheu com plumante, tá pronto, né? A nuvem, eu quis fazer uma nuvem com chuva, e aí eu prendi as chuvas, as gotinhas de chuva, da mesma forma que eu fiz com o semáforo que eu mostrei, eu prendi a gota na linha, costurei numa parte da nuvem, depois juntei, enchi com plumante e colei uma outra gota para tampar a linha. Então, a gente tem a chuva, dá para trabalhar conteúdo de ciclo da água, então, né, dá para fazer isso. O sol, as casinhas, eu cortei um retângulo, um triângulo e juntei, formando o telhado e a parede da casinha. As árvores, risquei, recortei e colei. Os moldes estarão disponíveis no link abaixo do vídeo, né? A rua e o semáforo que as crianças podem estar tirando, e aí a gente também pode trabalhar a questão de, né, como atravessar a rua, o perigo, trabalhando essa coisa da cidadania. Então, esse tapete é um tapete com um custo muito barato. O feltro, você consegue comprar retalhos, você não precisa comprar um feltro grande e dá para você estar criando aí várias histórias. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um ok, compartilha com os outros professores e vai seguindo a gente aqui no canal, porque o próximo vídeo eu estarei ensinando a fazer um tapete e os personagens do livro Monstro das Cores. Então é isso, beijo nos corações, tchau!